Olá, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez, prosseguimos aqui com nossos devocionais em Colossenses e convido a você a continuar acompanhando esses devocionais e também você pode divulgar, passar para outras pessoas, de modo que a palavra do Evangelho possa chegar a outros. Nós começamos falando do que é o Evangelho de uma maneira bem sucinta e bem rápida. Lemos na nossa devocional anterior o texto de Colossenses 1, de 1 a 8, e hoje nós vamos ler apenas os versos 1 e 2 novamente, onde Paulo faz a saudação inicial dessa carta. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Essa saudação do apóstolo Paulo, ele começa na sua maneira comum, seguindo a prática da correspondência de um mundo antigo. Ele primeiro coloca-se como aquele que envia a carta, Paulo, e ele coloca Paulo juntamente com Timóteo, e o nome dele aparece primeiro, como apóstolo de Cristo e tudo mais, porque Paulo era de fato a pessoa mais influente ali naquele momento. E também, quando nós olhamos por toda a Escritura, nós podemos dizer que Paulo de fato foi uma das pessoas mais influentes da história desde o nosso Senhor Jesus Cristo. A personalidade de Paulo era uma combinação notável de uma mente brilhante, de uma vontade indomável e de um coração terno. Paulo era de descendência judaica, ele mesmo se diz um hebreu de hebreus. Ele fora um fariseu, foi educado por Gamaliel, um dos principais rabinos da sua época. Era por nascimento também, tinha o direito de ser cidadão romano. E Paulo foi exposto durante a sua vida à cultura grega, naturalmente, pela sua cidade natal, Tarso. E isso então lhe rendeu uma qualidade muito grande de vida, e isso acabou sendo aplicado no seu anúncio para o Evangelho. Então, Paulo, de fato, ele tem a condição principal ou bem preparado para esse anúncio do Evangelho. Paulo cita ali do lado o seu colaborador, Timóteo, que está incluído também em outras saudações que Paulo faz. Paulo tinha um amor muito especial por Timóteo. Timóteo fora ministrado, o Evangelho a ele por Paulo. Paulo trabalhou com Timóteo, Paulo realmente tinha ali um carinho como de um pai para um filho. Então Paulo tem esse carinho ali com Timóteo, aquele que ele realmente tem um grande amor, aquele jovem que coopera com ele na propagação do Evangelho. Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. E nessa saudação muito comum, Paulo também se apresenta como aquele que era apóstolo de Cristo. O próprio Senhor chamou o apóstolo Paulo, na sua dramática conversão ali relatada em Atos, capítulo 9. Paulo também, ele então escreve aos santos e fiéis irmãos em Cristo, irmãos em Cristo Jesus, ali que estão em Colossos. E também como uma saudação comum, graça e paz, aonde ele deseja realmente a graça do Senhor, guiando, dirigindo, cuidando daqueles irmãos, e a paz, aquela paz do Senhor que excede todo entendimento possa estar. Então nós vemos aqui uma saudação terna, uma saudação afetuosa, uma saudação calorosa e também uma apresentação tanto de Paulo quanto de Timóteo, colaborador do apóstolo Paulo. E nós podemos aprender através do apóstolo Paulo realmente que devemos ter essa vida digna da vocação do evangelho que somos chamados. Aprendemos com ele realmente essa ternura, esta forma de se comunicar de uma maneira agradável, apresentando de fato para aqueles irmãos seu carinho, sua dedicação e seu amor por aqueles irmãos que estavam vivendo de fato uma vida no Evangelho. Que nós possamos aprender com estes homens que de fato foram valorosos e trazem grandes ensinamentos para nós. Deus te abençoe. Tenha um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.